Salve, salve, regras do jogo, beleza? Hoje estou trazendo mais um vídeo de física, um exercício um pouco mais fácil dos que comparado aos que eu costumo fazer, e é um de circuitos elétricos. É um exercício bem legal, trabalha com capacitores e mola. Conseguiu misturar num exercício capacitor e mola é uma coisa meio complicada, né? Mas foi. O que tá rolando aqui? A gente tem um circuito elétrico e uma bateria com DDP-U. Aí a gente liga essa bateria aqui, no início o circuito está aberto. A gente tem um capacitor aqui, cujas placas distam D, e tem uma mola aqui. E no início ela está relaxada. Essa mola aqui está relaxada. Esqueci de escrever. Vou escrever agora. Aí ela está relaxada. Aí a gente fecha o circuito e carrega os capacitores com uma carga Q em cada uma das placas, em uma positiva e outra negativa. E a distância entre as duas placas, ele diz que diminui para 0,8 vezes D, e D é quanto era no início. Aí a pergunta é quanto vale a constante elástica da mola. E tem uma mola aqui, né, ligada ao capacitor e a uma parede. Bom, como que a gente resolve esse exercício? Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. No início, primeiro, por que diminui a distância entre as placas? Bom, a distância diminui porque quando você liga o capacitor nessa bateria aqui, você transfere essa diferença de potencial para a bateria. Para a bateria não, para o capacitor. Porque o que acontece? No início, a gente tem prótons e elétrons aqui se neutralizando em cada uma das placas. Quando você liga essa bateria, a bateria obriga os elétrons dessa placa aqui começarem a serem transferidos para o outro lado. E como no meio do capacitor existia um isolante, né? Existia um dielétrico, quando instaurar uma diferença de potencial U nesse capacitor, essa passagem de elétron cessa, né? Então, instaura uma diferença de potencial U no capacitor. Aí cada uma fica com uma carga, uma fica mais que, outra menos que. Aí essas cargas se atraem, porque tem sinais opostos, e a distância diminui. Só que aqui a gente tem uma mola, né? E qual que é o papel dela? Ao mesmo tempo em que essa placa aqui de carga mais Q está atraindo essa placa de carga menos Q para a esquerda, né? Tá levando para a esquerda essa placa menos Q, a mola ela tá puxando para a direita a placa de menos Q. Por que ela tá puxando para a direita? Porque como diminuiu de 0,2 D a distância entre as placas, é como se essa placa aqui da esquerda fosse 0,1 D para a direita, essa aqui fosse 0,1 D para a direita, e essa aqui fosse 0,1 D para a esquerda, né? Por isso que teve uma diminuição de 0,2 D, né? Esse 0,2 D veio de 0,1 D de cada uma das placas, né? Então, só nesse raciocínio, a gente já entende muita coisa do que está acontecendo no exercício, né? A gente já descobre quanto que está comprimida, quanto está esticada essa mola, né? A gente entende como que a gente vai calcular, qual que vai ser a equação, né? Porque no final, essa placa aqui, ela está em equilíbrio, né? E existem duas forças atuando nessa placa. Tanto a força de atração dessa placa, quanto a força elástica. E é daí que a gente vai tirar o valor dessa constante da mola, né? Vamos lá. Então, a equação principal desse exercício é justamente uma equação de força resultante nula. Força resultante é nula. E como que funciona essa força resultante? Bom, essa placa aqui, à esquerda, tá gerando uma força para a esquerda na placa de menos Q, né? E a mola tá gerando uma força para a direita na placa de menos Q. Então, tanto essa força elétrica quanto essa força elástica aqui, elas têm que ter o mesmo módulo, né? Porque elas estão se anulando. Força elétrica tem que ser igual à força elástica. Beleza. Essa força elétrica, como que eu posso calcular ela? Bom, como a gente tem um capacitor ideal aqui, né? No meio das placas de um capacitor ideal, surge um campo elétrico uniforme, né? E como essa placa aqui tem uma carga Q e essa carga Q está dentro de um campo elétrico uniforme,
a força elétrica que atua nela é Q vezes Z, né? Ah, e se não fosse, sendo eu o módulo do campo elétrico, né? Ah, e se não fosse uniforme? Seria QVZ também, né? Só que daí eu teria que calcular quanto que seria o valor do módulo do campo elétrico exatamente no ponto em que a placa elétrica, a placa menos Q tá, né? No campo. Só que como o campo elétrico é uniforme, esse módulo do campo elétrico é o mesmo em qualquer ponto de dentro aqui do capacitor. Então, beleza. Existe uma força elétrica para a esquerda aqui, de módulo Q vezes Z, sendo E o campo elétrico dentro do capacitor. E beleza, como que a gente calcula a força elástica? A força elástica é a constante elástica vezes a deformação, que a gente já descobriu quanto que é, né? Beleza. Não coloquei aqui ainda, mas a gente já sabe quanto que é. Só que ainda tem um vídeo de... Um vídeo não. Ainda tem um cálculo desse campo elétrico aqui, né? Quanto que vale esse campo elétrico? A gente pode calcular esse campo elétrico por U é igual a ED, né? Por que a gente pode calcular assim? Porque a gente sabe quanto vale a diferença de potencial entre os capacitores e a gente sabe a distância, né? Logo a gente sabe o campo elétrico. Então o campo elétrico vai valer a diferença de potencial que é U dividido pela distância, que é 4/5 de D, né? 0,8D. Isso dá 5U sobre 4D. Beleza. Voltando aqui, a gente chega que carga vezes o campo, que é 5U sobre 4D, é igual a K vezes X. Só que X é 0,1D, né? Talvez o cálculo desse X, sacar que é 0,1D, seja um dos pontos de desafio do exercício, né? Porque ele fala que diminui 0,2D. Só que você tem que sacar que é 0,1D de cada lado, né? Então, beleza. Aí, a partir disso aqui, é só isolar o K, né? Então, a constante vai ser quanto? Dá para dividir por 2 aqui, né? K vai ser 25QU sobre 2D quadrado. Bom, e essa aqui é a resposta do exercício. Um exercício que a priori não parece ser tão simples assim. E ele não é simples não, mas a matemática dele é bem breve, né? Dá pra perceber que ele é bem rápido. Bom, espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje. Segue minha página lá no Instagram, regras_do_jogo. Manda um direct lá e deixa o like no vídeo se gostou, indica o canal para algum amiguinho. E tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu!